Olá, meninas! Continuaremos então a nossa mediação da história de Pedro, o menino homem em prantos. Pedro se viu com o olhar vazio, o pensamento perdido naquela pergunta sem resposta. Quando acordou, sentiu o corpo pesado, estava cansado de sonhar. E do longo sonho só guardava uma sensação de tristeza. Só disso ele se lembrava, no corpo e na memória. Mas era preciso apagar o sonho e alcançar terra firme. O mar era sempre calmo por ali. Aquele era o porto seguro. Suaves marolas e botes e olhares de navegantes para perto da terra, logo avistaram homens que andavam pela praia. Eram pardos, todos nus, sem alguma coisa que cobrisse suas vergonhas, e nas mãos traziam arcos e flechas. São índios, disseram os portugueses. Assim Pedro descobriu que aquela terra já fora descoberta. A terra já tinha dono. Por um minuto, por um instante, os homens vestidos e os homens nus se olharam calados, mergulhados em pensamentos e dúvidas. O breve silêncio pareceu uma eternidade. Quando finalmente falaram, perceberam que as palavras não faziam sentido naquele momento. Cada qual tinha sua língua, mas um simples sorriso podia mostrar ao outro a cara do desejo, desejo de paz ou desejo de guerra. Os índios não sabiam por que os navegantes tinham vindo, mas se eram visitantes, deviam ser bem recebidos. Pedro sabia o que desejava. Queria ouro, queria glória, queria contar ao rei a sua descoberta. Mas será que havia outro por ali? Ouro por ali? Haveria prata, pedras preciosas, temperos e especiarias? Que novos animais, plantas e riquezas poderiam interessar a Sua Alteza? Pediu então ao escrivão da frota uma carta narrando as maravilhas da nova terra. Suas águas, muitos infinitas, a terra é de muitos bons e tal maneira é graciosa que se plantando tudo dá. Os dias foram passando, trazendo respostas para as perguntas que estavam soltas no ar desde a chegada dos navegantes. Os índios logo perceberam que os portugueses queriam sempre mais do que eles ofereciam. Queriam ser donos do que não era deles. Queriam mostrar que sabiam a verdade mais que verdadeira sobre todas as coisas do mundo. Rezaram missa, batizaram os índios, deram nomes às coisas, fizeram trocas, deixaram dúvidas. Um dia, os navegantes voltaram ao mar e partiram para Portugal. De longe, Pedro e seus homens viram a imensidão daquela terra desaparecer no meio das águas. Quando o capitão chegou a Portugal, o rei já sabia das novidades. A carta havia chegado. Agora era preciso dominar a nova terra e descobrir suas riquezas. Pedro esperou ser recebido como herói, desses de quem o povo muito se orgulha. Mas aquela havia sido a última viagem. Pedro foi descobridor de uma descoberta, de uma única descoberta. Ou seria invasor de uma única terra? Uma terra que recebeu tantos nomes, mas que já tinha um só. Uma terra inundada por muitas águas, pintada de homens pardos,
livres, tão iguais e tão diferentes. Pedro morreu anos depois. Ninguém falava nele. Ninguém saudava o navegador. Pedro morreu esquecido. Dizem que foi de malária, doença que pegou na travessia de volta quando aportou em Calicut. Será? Talvez Pedro tenha morrido aprisionado na tristeza daquele sonho que nunca o abandonou. Quem, na verdade, saberá o que levou para sempre? Ninguém. O que sabemos é que ele se foi, mas deixou seu nome marcado nas terras, nas páginas do Brasil, como grande navegador, Pedro Álvares Cabral, do jeito como um dia ele, menino, sonhara ser. É de Lúcia Fidalgo, Pedro, o menino navegador. Encontraremos na aula presencial para discutir a história do Pedro. Até lá!